nesta semana a cidade do Rio sofreu com as fortes chuvas, essa região inclusive, que provocaram deslizamentos e alagamentos em diversos bairros. A morte de 10 pessoas, feridos, desalojados, desabrigados. Considerada uma chuva totalmente atípica, a pergunta que fica é se esse tipo de tragédia poderia ser evitada. Que providências poderiam ser tomadas pelo governo para se antecipar esse tipo de fenômeno que parece ser cada vez mais frequente? Converso sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Oi, professor, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. A gente vai falar de uma situação que não é nova. O Rio de Janeiro já passou por situações muito terríveis. Os governos se sucedem, né? Por hora uma atenção maior com essa questão, sempre nessa época do ano. Alguns governos menos, outros governos mais. Esse governo agora atual deixou de investir. Tem lá, que a gente está inventando para criticar, está lá, verba menor para prevenção de chuvas. Tem a população que se instala por necessidade, é óbvio, em localidades perigosas. O governo deixa que as coisas aconteçam e quando vem a chuva, ainda que ela seja atípica, quer dizer, você não pode prever o volume, se sabe que chove no rio e que a situação ali, o rio entre, né, o mar, as encostas e a montanha, tem riscos. Então, a questão é, não tem nada de novo nisso tudo, né, professor Pedro? Não tem nada de novo e a gente fica se perguntando justamente isso. Essas chuvas foram realmente atípicas? Primeiro, essa é uma questão. E o que o governo podia ter feito? Bom, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o volume de chuva em 24 horas, né, no Forte de Copacabana, ele foi igual a 288 milímetros no dia 9 de abril. A precipitação média para o mês de abril, considerando os dados dos últimos 30 anos, fica em torno de 95 milímetros, isso para todo o mês. Ou seja, choveu em 24 horas 3 vezes mais do que o previsto para todo o mês em determinadas localidades do Rio. Não foi só na região do Forte de Copacabana, na região do Jardim Botânico também a chuva foi muito intensa. E o grande problema é que esse tipo de evento está deixando de ser uma coisa atípica e se enquadra dentro de um grau de normalidade, entre aspas, não apenas para o Rio de Janeiro. Recentemente tivemos um problema muito parecido em parte de São Paulo, né, na região do ABC. Hoje, por exemplo, a cidade de Salvador está sendo assolada aí por chuvas muito intensas, o que já havia ocorrido também esse ano. Enfim, essas chuvas consideradas atípicas, elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Isso não está deixando de ser um fenômeno muito esporádico para se incorporar no cotidiano das grandes cidades. No caso de São Paulo, com base nos dados levantados pelo Instituto Astronômico e Geofísico da USP, o volume anual médio das chuvas ele tem crescido, assim como a ocorrência de eventos mais críticos, como chuvas acima de 50 milímetros em 24 horas, ou mesmo chuvas acima de 100 milímetros também em 24 horas. Quando essas chuvas ocorrem, isso gera um transtorno muito grande para as cidades, porque as cidades em geral não têm capacidade de lidar com esses eventos mais extremos. No caso do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella disse que a culpa é do aquecimento global. Ele está certo nesse diagnóstico, mas deveria ter pensado nisso antes desse tipo de situação, preparando a cidade para esse tipo de evento extremo. Em São Paulo, após as chuvas torrenciais que atingiram a cidade e municípios vizinhos, não se ouviu mais falar em medidas preventivas para mitigar os efeitos das próximas chuvas atípicas, que estão deixando de ser atípicas, e que certamente ocorrerão aí no futuro, né? Falta uma cultura de prevenção que procure se antecipar a esses eventos extremos. Não estamos mais discutindo se as mudanças climáticas estão ou não ocorrendo, já estamos lidando com as consequências dessas mudanças. E isso precisa ser incorporado nas políticas públicas. Não podemos desconsiderar as previsões climáticas na gestão dos municípios, tanto para os sistemas de drenagem de águas pluviais, quanto para o sistema de saúde. O maior risco, por exemplo, de endemias como dengue, zika, chikungunya e doenças mais facilmente transmissíveis por via hídrica, como é o caso da leptospirose.
Então, há casos, por exemplo, né, muito frequentes de leptospirose após enchentes, após inundações, porque há um contato das pessoas com água contaminada e que isso acaba facilitando aí, a doença. Então, constantemente, aqui na Rádio USP, estamos dando alertas sobre o comportamento do clima. Não estamos apenas cobrindo o factual, quer dizer, a gente não cita apenas a situação que ocorreu, mas a gente está antecipando, né, informando como o clima está se comportando e o que precisa ser feito. E esperamos que um dia esses alertas sejam considerados pelos gestores públicos. O que, na verdade, a gente tem é uma falta de cuidado, né, das políticas públicas com a questão climática, a questão climática que vem se tornando cada vez mais premente, cada vez mais urgente e se impondo aí no cotidiano das grandes cidades, né? As chuvas estão ficando mais intensas, os volumes estão se acentuando e as cidades, infelizmente, não estão se preparando para isso. O exemplo do Rio de Janeiro é o exemplo mais recente, mais gritante em relação a isso, né? Ou seja, nós temos dois grandes problemas, um em São Paulo, outro no Rio. No Rio, né? Olha só o que aconteceu com a ciclo... Não só, viu? Belo Horizonte também, Salvador também. Mas eu ia citar justamente esses dois exemplos que são mais recentes. Quer dizer, aqui com as marginais estranguladas, os rios estrangulados pelas marginais. No Rio, essa questão das encostas, a proximidade ali com a mata e com as montanhas. Fato é que, como o senhor disse, então, para a gente concluir, a chuva ela pode ser atípica, classificada como atípica, pelo volume de água. Como o senhor disse, isso vai continuar acontecendo, já é uma consequência. Agora, a situação não é atípica, ou seja, é previsível que o estrago venha. A gente só não sabe o tamanho, a dimensão do estrago. Né? A chuva ela pode ser considerada atípica tendo em vista o levantamento histórico, né? Fala assim, olha, se eu considerar, por exemplo, os últimos 70 anos, os últimos 100 anos, o volume é atípico. Mas verificando isso mais recentemente, a gente constata que tem ocorrido um aumento no volume de chuvas e os episódios de chuvas mais intensas, eles têm se tornado muito mais frequentes agora neste século do que no século passado. Então, não só para a cidade de São Paulo, para a cidade do Rio de Janeiro, para outras cidades, isso mostra efetivamente que a gente tem uma mudança de padrão, porque é uma situação que antes poderia ser considerada atípica e que agora se torna cada vez mais frequente. Infelizmente. Ou seja, ou os governos se preparam ou a gente vai ficar assistindo a essas tragédias, né? A vida das pessoas sendo destruídas. Exatamente. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, conversa sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Tem canal no YouTube, está com design novo, né, professor? Isso. Esse bate-papo que temos aqui, publicamos no nosso portal e tem também no canal do YouTube O Ambiente é Nosso Meio. Sempre às sextas-feiras. Obrigada, viu, professor? Eu agradeço e só fazendo uma menção que esse é o primeiro programa já estamos entrando no 3º ano. Já estamos no 3º ano. Eu havia errado a conta, achei que a gente completaria 2 anos no final desse mês, mas na verdade a gente completou 2 anos agora no dia 7, que caiu no domingo. Então já estamos entrando no 3º ano da coluna. Muito bem. E temos mais... semana que vem, sexta-feira, é feriado, né, professor? Sim, é feriado. É mesmo. Então a gente conversa na outra semana. Muito obrigada, professor Pedro Luiz Cortes, por sua participação, bate-papo aqui com o nosso ouvinte. Um abraço a todos.